dia, essa é a primeira aula do curso de Sistemas Digitais. A gente vai ver um pouco de álgebra de Boolean. Nessa aula, a gente vai ver a introdução de álgebra de Boolean. Essa é a primeira aula do curso de Sistemas Digitais ministrado na Universidade de Brasília. Nessa aula, a gente vai ver os conteúdos. Um pouquinho do que é lógica, rápida história sobre o estudo da lógica. Um pouquinho da álgebra de Boolean, principalmente da ideia do Boolean, e algumas aplicações que são diferentes do que a gente normalmente vai ver a álgebra de Boolean aplicada. Vou falar um pouco mais disso no correr da aula. Bom, começando com uma pequena brincadeira. Aqui tem o pinguim, dizendo que os pinguins são preto e branco. Alguns programas antigos de TV são preto e branco. Logo, os pinguins são programas antigos de TV. Então a gente vê que lógica não é muito o forte dos pinguins. É uma brincadeira, mas ele tem uma certa ideia do porquê que ele está tentando chegar a essa conclusão. A gente sabe que é errada, mas como que eu formalizo isso? Como que eu tento chegar a uma formalização disso? Não é tão simples. Então, vamos ver um pouquinho da definição de lógica. A primeira definição mais forte de lógica foi dada por Aristóteles, nos anos mais de 300 anos antes de Cristo. E a ideia dele é que lógica é um raciocínio novo e necessário. Novo, porque você aprende o que você não sabia, e necessário, porque as conclusões são inescapáveis. Principalmente Aristóteles pensava em silogismos, como esse exemplo aqui abaixo. Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. A gente vê que isso é parecido com o que o pinguim fez, exceto que o pinguim tentou fazer uma generalização errada. Logo mais, no decorrer desse curso, a gente vai ver como aplicar a álgebra booleana para analisar e projetar circuitos elétricos digitais, que é realmente uma de suas maiores aplicações. Porém, George Boole foi um matemático do século XIX. Ele morreu em 1864. Ele nunca viu um circuito elétrico digital, que só começou a aparecer nos anos 1950, e nem mesmo lâmpada elétrica, que só apareceu em 1879. Ao invés disso, Boole trabalhou com as ideias de Aristóteles. O que ele queria fazer? O que o George Boole queria fazer é formalizar a lógica através de expressões matemáticas. Então ele queria resolver ideias lógicas com a mesma beleza, a mesma simplicidade, com as mesmas regras que a gente consegue fazer com expressões matemáticas. Então, mais ou menos, o que a gente vai ver agora é um pouco da forma como o Boole pensou nisso aí. Então vamos considerar o universo fundamental U, por exemplo, nosso exemplo aqui, todos os alunos de engenharia da UNB, e eu vou começar a tentar gerar subconjuntos de U através de operadores de seleção. Então eu vou falar que X de U é o conjunto de todos os alunos de cálculo, por exemplo, e Y de U é o conjunto de todos os alunos de sistemas digitais. De forma que X e Y são operadores de seleção. Notem que, então já que X e Y são operadores de seleção, eu posso aplicar um operador a outro. E eu posso fazer algo desse sentido. X de Y de U é o conjunto de todos os alunos de cálculo e sistemas digitais. Da mesma forma, Y de X de U é o conjunto de todos os alunos de sistemas digitais e cálculo. Como esses conjuntos têm exatamente os mesmos elementos, a gente tem que o X de Y de U é igual ao Y de X de U. Em geral, esse universo U é subentendido. Então, normalmente a gente tira ele. E a gente abrevia isso aqui para XY é igual a Y e X. Se eu quiser utilizar um terceiro operador Z, por exemplo, os alunos que cursam circuitos elétricos, a gente também pode demonstrar que esses operadores vão ser associativos. Ou seja, eu posso fazer a seleção X de YZ, ou XY, depois selecionar Z, ou XYZ. Então, basicamente,
não importa a ordem, quando eu for selecionando todos os alunos que fazem cálculo, depois sistemas digitais e circuitos elétricos, eu vou chegar no mesmo conjunto de alunos. Então, esse produto simbólico xy e yx faz o papel do operador lógico e. Ou seja, o que eu estou falando aqui é o conjunto xy, é o conjunto de alunos que cursam sistemas digitais e cálculo. Mas existe uma diferença desse produto para o produto numérico. Vamos considerar essa seleção aqui, x de x de u. Isso é, eu estou pegando, dentro de todos os alunos de engenharia da UNB, todos aqueles que cursam cálculo, e em seguida estou pegando novamente todos aqueles que cursam cálculo. Claro que isso aqui vai ser apenas a seleção de todos os alunos que cursam cálculo. Logo, o que eu tenho aqui, o x de u, é igual a simplesmente x de u. Ou xx é igual a x. E a gente chega numa equação diferente. X ao quadrado é igual a x. Que é uma equação simples em álgebra. Mas vamos pensar no que ela significa para a gente aqui. Eu posso manipular um pouco essa equação. Se eu fizer isso, eu vou fazer xx é igual a x, x menos xx é igual a zero, ou x e 1 menos x é igual a zero. Certo. Então eu vou entender 1 menos x como sendo o conjunto u menos x de u. Isso é, todos os alunos de engenharia da UNB, que é o u, menos o conjunto de alunos de engenharia que cursam cálculo. Ou seja, 1 menos x são todos os alunos de engenharia que não cursam cálculo. Logo, x de 1 e x e 1 menos x significa o conjunto de todos os alunos de engenharia da UNB que cursam e não cursam cálculo. Então, logicamente, esse é o conjunto vazio, né? Então aqui a gente vai interpretar em lógica, em álgebra de Boole, que só dois números são possíveis. 0, representando o conjunto vazio, e 1, representando o universo, ou seja, todos os elementos possíveis. Aqui a gente vai dizer que x, se x é uma declaração, a gente vai dizer que x igual a 1 significa que aquela declaração é verdadeira. E se x igual a 0, a gente vai dizer que aquela declaração é falsa. Isso faz sentido de duas formas. Quando eu escrevo x ao quadrado igual a x, significa que, ou, da uma forma mais fácil, que a gente vai fazer mais em álgebra booleana, que x e x é igual a x, isso significa que verdadeiro e verdadeiro significa verdadeiro, se x for igual a 1, e que falso e falso significa falso, se x for igual a 0. Certo? Se a gente for olhar, 0 e 1 são exatamente as raízes da equação x ao quadrado igual a x, em aritmética. Mas é apenas uma feliz coincidência. Tá? Em lógica, a gente tem dois valores, 0 e 1, mas eles não são os números 0 e 1. Isso vai ficar bem claro quando eu mostrar nos próximos slides. Além desse conector E, um outro conector importante é o conector OU. Por exemplo, x mais y, normalmente o OU a gente usa o mais, então x ou y, significa o conjunto de todos os alunos de engenharia que cursam cálculo ou sistemas digitais. E aqui, para evitar confusão, a gente vai definir o nosso OU como sendo o OU inclusivo. Ou simplesmente OU, isto é, x ou y significa o conjunto de todos os alunos de engenharia que cursam cálculo, mas não cursam sistemas digitais. Os alunos que cursam sistemas digitais, mas não cursam cálculo. E todos os alunos que cursam cálculo e sistemas digitais. Alguns de vocês, possivelmente, fazem parte desse último grupo. Então, pensando aqui, eu posso desenhar um diagrama de Venn. Então, normalmente a gente pode desenhar o universo todo, certo? Por exemplo, os alunos de engenharia da UNB. Eu vou desenhar aqui uma seleção x,
os alunos que cursam cálculo, por exemplo. Uma outra seleção, Y, os alunos que cursam sistemas digitais, certo? Eu tenho aqui, então, que essa parte aqui é o que eu vou chamar de X. É o conjunto que faz parte de X e não faz parte de Y. Então, é X e não Y. Essa parte aqui são aqueles que fazem parte de Y, mas não X. Então, é X e não Y e não X. Essa parte aqui no meio são aqueles que fazem parte aos dois, satisfazem as duas condições. Ele é o X e Y. Essa parte aqui fora são aqueles que não fazem nem sistemas digitais e nem cálculo. Então é o que a gente vai chamar de X e não Y. E essa parte, vou escolher uma cor diferente aqui. Aqui é o operador ou, são aqueles que fazem X ou Y. Então aqui, um pouquinho mais bonitinho, o meu diagrama de Venn. O último conector importante é esse operador de negação, que simplesmente nega o operando. Isso é, ele vai pegar o conjunto inverso. A gente já viu ele no diagrama de Venn. Esse é o não X, ou o não Y. Né? Em geral, a notação mais comum para ele é o X barra, colocar uma barra em cima da variável, ao invés dessa notação mais arcaica, um menos X. Essa é a notação que o George Boole usava no livro dele, que torna a leitura do livro dele hoje em dia um pouco mais difícil. Então, com isso a gente definiu 3 operações. A negação, que simplesmente diz que 0 barrado é 1 e 1 barrado é 0. Então, o não 0 é 1 e o não 1 é 0. O E, que vai ser 1 apenas quando ambos forem 1, 1 e 1 é 1, todos os outros casos vai ser 0. E o 1, que vai ser 1 quando um dos dois operandos for 1. 1 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1. 0 ou 1 é 1 e 0 ou 0 é 0. Note que isso aqui fica bem claro que a gente não está falando de números, porque eu tenho aqui uma expressão que 1 mais 1 é igual a 1, que não faz sentido na aritmética. Mas para a gente, que só tem 2 números com essas regras, é o que a gente tem. Na próxima aula, eu vou formalizar isso aqui, eu vou mostrar os axiomas da álgebra de Boole, para a gente realmente chegar nessas expressões de uma forma muito mais formal. Mas, antes disso, eu quero fazer um exemplo para mostrar um tipo de problema que a gente consegue resolver com a álgebra booleana, que nem sempre a gente pensa que essa é uma aplicação para isso. Então, a ideia é essa aqui. Esse puzzle 1, então na mesa temos 3 caixas, A, B e C. Dentro de cada caixa está uma ficha. Uma das fichas é vermelha, a outra é azul e a última é branca. Não se sabe qual ficha está em qual caixa, mas sabemos que, das 3 declarações abaixo, apenas uma é verdadeira. A caixa A contém a ficha vermelha, a caixa B não contém a ficha vermelha e a caixa C não contém a ficha azul. E eu pergunto qual a cor da ficha em cada caixa. Claro que, se vocês tentarem resolver esse puzzle, vocês podem começar aqui de várias formas, começar a pensar, procurar alguma inconsistência nessas frases, aonde é que está isso aqui. Vocês vão tentar várias formas de resolver, inclusive são 3 caixas apenas, até para tentar fazer uma solução força bruta, né? Olhar todas as possibilidades, são apenas 27 possibilidades, menos que isso, na verdade. E, bom, posso tentar fazer isso, mas o que a gente quer ver aqui é uma forma um pouco mais formal de tentar resolver isso aqui. Para isso,
Vamos aplicar nossa álgebra booleana, que a gente acabou de ver, e eu vou definir algumas variáveis booleanas da forma x, y, aonde x pertence a B, C e y pertence a B, A e B. Basicamente, x é a caixa e y é a ficha, certo? Ou seja, quando eu falar que uma variável x, y é igual a 1, eu estou dizendo que a caixa x contém a ficha y. Da mesma forma, se eu falar que x, y é igual a 0, eu estou dizendo que a caixa x não contém a ficha y. Certo? E aqui eu posso começar a escrever equações com essas variáveis. Por exemplo, eu posso escrever uma equação da forma AV BV é igual a 0. Por que isso faz sentido? Porque a ficha vermelha não pode estar nas caixas A e B ao mesmo tempo. Também posso escrever uma equação do tipo AV e AV barrado também é igual a 0. Por quê? Ou a ficha está na caixa vermelha, ou a ficha vermelha está na caixa A, ou a ficha vermelha não está na caixa A. As duas coisas ao mesmo tempo não pode. Algumas dessas expressões vão ser um pouco mais úteis. Eu posso escrever uma equação da seguinte forma: AV mais BV mais CV é igual a 1, o que simplesmente me diz que a ficha vermelha está em uma das três caixas. As três declarações dadas no problema são AV, que diz que a caixa A contém a ficha vermelha. Então, caixa A contém a ficha vermelha. Eu tenho BV barrado, que me diz que a caixa B não contém a ficha vermelha. E o CA barrado, que me diz que a caixa azul, caixa C, desculpa, não contém a ficha azul. E perceba que o que foi dito no problema é que só uma dessas três declarações é verdadeira. Então, eu não sei qual das três declarações é, mas eu posso montar uma equação da seguinte forma: AV e BV e CA mais AV barrado e BV barrado e CA mais AV barrado e BV e CA barrado é igual a 1. O que está dizendo aqui? Esse primeiro termo está dizendo que a primeira declaração é verdadeira, é o AV, então é verdadeira, e as duas outras seriam falsas. Então, se ela é falso, o negado dela, o oposto dela é verdadeiro, e isso aqui ficaria verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. Isso aqui seria 1. Se essa for a declaração verdadeira, eu não sei.
A segunda está me dizendo que a segunda seria verdadeira. E a terceira está me dizendo que a terceira seria verdadeira. A terceira declaração seria verdadeira. Eu não sei qual dos três termos vai ser um, mas eu tenho certeza, como foi dito no enunciado, que um desses três termos vai ser um. Então, vamos começar a analisar essas expressões. Essa primeira expressão ela é obviamente falsa. Por quê? Porque aqui eu tenho aquele termo AV e BV igual, certo? O termo AV e BV é aquele termo que está me dizendo que a ficha vermelha está na caixa A, que é o AV, e a ficha vermelha está na caixa B, que é o BV. Isso não pode acontecer. Então, esse termo vai ser zero. E eu simplifico isso aqui para AV barrado e BV barrado e CA mais AV barrado e BV e CA barrado é igual. Se eu voltar ali, eu vou lembrar que eu tinha uma outra expressão que era AV ou BV ou CV igual a 1. Como aqui eu tenho duas expressões verdadeiras, se eu fizer um E dessas duas expressões, isso tem que continuar verdadeiro. Então, se eu fizer uma expressão que seria AV mais BV mais CV e aquela segunda expressão que é AV barra e BV barra e CA ou AV barra e BV e CA barra, isso aqui tem que ser verdadeiro. Se eu seguir agora com as minhas propriedades, eu vou começar aqui. Eu posso pegar esse AV e fazer um E com esse termo aqui. Eu vou fazer isso com todos eles. E eu vou ter AV e AV barra e BV barra e CA ou AV e AV barra e BV e CA barra ou BV e AV barra e BV barra e CA ou BV e AV barra BV e CA barra ou CV e AV barra e BV barra e CA ou CV e AV barra e BV e CA barra. Isso aqui tem que ser 1. Se eu começar a analisar agora termo por termo, eu vou começar a ver algumas inconsistências. Esse primeiro termo eu tenho AV e AV barra. A gente sabe que um dos dois tem que ser verdadeiro. Logo, um dos dois é zero e esse termo é zero. Mesma coisa aqui nesse segundo termo. Nesse termo eu tenho BV e BV barra. Pelo mesmo motivo, não pode acontecer. Esse termo também é zero. Nesse termo aqui embaixo, eu tenho CV e CA. Isso não pode ser verdadeiro, porque na caixa C ou eu tenho a ficha vermelha ou a ficha azul. Então esse termo também é falso. Nesse último, eu tenho CV e BV. Pelo mesmo motivo, a ficha vermelha ou está na caixa B ou está na caixa C. Então, isso aqui também é falso. Eu tenho, então, que BV e AV barra e BV e CA barra é igual a 1. Como é que eu tenho BV? Aqui eu tenho BV, eu posso tirar esse BV e simplificar isso aqui para AV barra e BV e CA barra é igual a 1. O que isso significa? Para isso aqui ser verdadeiro, quer dizer que os três termos têm que ser verdadeiros. Os três termos têm que serem verdadeiros, o que eu tenho é... Eu sei agora que AV é igual a 0, porque aí o AV negado vai ser 1.
eu tenho que BV é igual a 1, porque aí ele aparece aqui BV inteiro, e eu tenho que CA é igual a 0, certo? Logo, se eu voltar para o meu problema, eu vou ver que na caixa B está a ficha vermelha. Eu sei, pelo que eu coloquei ali, que a caixa C não contém a ficha azul. Então, a ficha azul só pode estar na caixa A. E, finalmente, eu sei que na caixa C só tem a última ficha que sobrou, que é a ficha branca. Então, claro que eu poderia tentar resolver esse problema de outras formas, mas essa é uma forma um pouco mais formal, um pouco mais... eu tenho um algoritmo um pouco melhor para tentar resolver esse problema. Eu coloco aqui um outro puzzle de exercício, que fica para quem estiver assistindo. Alice, Bruna, Carla e Daniele competiam por uma bolsa escolar. Quando perguntaram quem conseguiu a bolsa, elas disseram: Alice disse, Carla ficou em primeiro, Bruna em segundo. Bruna disse, não, Carla ficou em segundo e Daniele em terceiro. E Carla disse, Daniele ficou em quarto e Alice em segundo. Cada uma das três deu duas declarações, das quais apenas uma é verdadeira. Quem ganhou a bolsa? Em qualquer ordem que as quatro ficaram nessa bolsa escolar. Na próxima aula, a gente vai formalizar a álgebra booleana e realmente começar esse estudo de uma forma mais formal. Obrigado.